23. Regressor Instruction. Capítulo 111. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Kilowne, você finalmente está aqui. Ah, sim. Sou Park Jung-ki, um membro da Guilda Azul. Ah, Jung-ki, sim. Eu lembro. Que aconteceu? O mestre da guilda chamou todos os executivos. Entendo. Por favor, volte primeiro e diga a eles que estou a caminho. Sim, está bem. Para um membro comum da guilda, o nível de agilidade do Park Jung-ki era evidentemente alto, pois ele rapidamente desapareceu de vista. Ele deve ter sido um mensageiro designado. Devido à minha habilidade, consegui visualizar suas estatísticas. Herói das estatísticas da agilidade. Isso não é ruim. O que? Ah, não é nada, Ei Yong. Você tem que ir agora. Eu ouvi dizer que havia uma reunião. Acho que posso ir um pouco mais tarde. Ah, que sorte. Então, que tal beber uma xícara de café? Vamos parar em um café próximo. Parecia estranho porque parecia um encontro, mas eu não achei que precisava ter pressa. Eu sabia porque Lei Sangue havia convocado para a reunião. Ela tinha se decidido. Ela provavelmente nos chamou para discutir a situação atual da Azul e a vaga do mestre da guilda. Era certo que ela fizesse isso. Afinal, Lei Sangue era incompetente como líder. Ela provavelmente estava ciente desse fato, e como eu estava ausente da guilda, eu sabia que ela sentia isso ainda mais. Era difícil ver a maioria dos membros da guilda optando por sair em vez de ficar. A essa altura, não era exagero dizer que a Azul já estava afundando na água. Não era um problema que Lei Sangue, com sua mentalidade problemática, pudesse resolver. Parecia que Kim Sung tinha mantido Sam por um propósito, mas eu não pude evitar, mas senti que havia um buraco em seu plano. No entanto, o resultado atual não importaria. Porque eu posso fazer o resultado desejado acontecer mais tarde, de qualquer maneira. O fato do Kim Sung estar assumindo o comando mostrou o quanto ele havia contribuído para a Azul. Ao contrário da Sang-hye, Kim Sung era um líder competente com poder e inteligência. Eu sabia que todos os membros se voltariam para ele se eu ficasse ausente da guilda por um longo tempo. Eu sinto muito por fazer isso, mas certamente ele sabia por que eu tinha feito isso. Foi por isso que decidi ficar em silêncio. Ao continuar a falar com Sun Yeon, senti o tempo passar. Na verdade, a conversa que tive com Sun Yeon foi um pouco divertida. Entre as mulheres que eu conhecia, Lee Ji era, é claro, a número 1, mas Sun Yeon tinha algumas partes que eu me elogiava bem. Me senti muito melhor do que ter meu cérebro escolhido por alguém como Chae-ha. Eu tenho que ir agora. Ah, isso é um pouco decepcionante. Foi bom poder conversar depois de tanto tempo. Eu posso dizer o mesmo, Ei Yong. De qualquer forma, frequentemente saio nos intervalos. Você vai sair comigo algum dia? Sim, claro. Na verdade, enquanto estava com Sun Yeon, eu não pude deixar de me preocupar com Kim Sung. Não sabia se tinha feito a coisa certa, mas parecia que acabara de dar uma lista de tarefas a alguém que não queria fazer parte do processo. Eu me arrependi de não tê-lo ajudado, mas sabia que Kim Sung provavelmente tinha feito um ótimo trabalho. Afinal, ele não era um tolo. Então, vejo você depois da reunião. Sim, claro. Embora eu tentasse andar devagar, cheguei de volta à guilda. Parecia que tinha andado mais rápido do que normalmente pretendia. Eu estava preocupado que ele tivesse feito o trabalho bem. Depois de dar tchau a Sun Yeon, fui direto para a sala de conferências. Depois de bater na porta e espiar, pude ver 3 expressões sérias dentro da sala. Lei Kilong. Eu vou entrar. Sim, claro. Lei Sang-hye tinha uma expressão um pouco ansiosa. Wang Jeong suspirou de alívio e Kim Sung sorriu para mim. Parecia que seu trabalho havia sido bem sucedido. Bom. Desculpe pelo atraso. Houve um pequeno acidente no caminho de volta. Está bem. Afinal, a reunião foi muito repentina. Por acaso? Foi Kim Sung quem respondeu. Estávamos discutindo como a Azul deveria seguir em frente. Lei Sang expressou seu desejo de se aposentar da linha de frente e estava falando sobre a vaga. Ah! Bom. Não é o suficiente, mas acho que vou ficar no comando da guilda por enquanto. Claro,
Lei Sangue estará na posição de ensinar várias coisas como conselheira. Com isso, eu assenti baixinho. Isso não é ruim. Ter Lei Sangue como conselheira também foi uma escolha excelente. Embora ela fosse uma líder ineficaz, isso não a tornava uma pessoa incompetente. Talvez ela tenha decidido compensar sua incompetência como líder aprimorando suas habilidades de outras maneiras. Neste caso, ela parecia ter notado como os membros da guilda estavam se saindo com a mudança repentina de poder. De qualquer forma, estava claro que Lei Sangue não interferiria muito. Não faria sentido corromper tal talento. Mesmo assim, você deve trabalhar, Lei Sangue. Parecia que Kim Un-sun tinha lidado com ela um pouco melhor do que eu pensava. Você fez uma escolha tão difícil, Lei Sangue. Não, Sr. Kilong. Eu senti como se estivesse usando roupas que realmente não combinam comigo. É bom tê-las tirada. Agora, se você me der licença. Sim. Eu tenho que informar os outros membros da guilda sobre isso. Conforme você pediu, eles estão todos em um só lugar. Então, irei para lá imediatamente. Pela maneira como ela falou, era evidente que ela havia se preparado para esta tarefa pesada. Naturalmente, não pude evitar de sorrir. Kim Un-sung parecia ter feito muitas perguntas a Lei Sang sobre o novo anúncio. Uma olhada dentro do auditório me notificou sobre as pessoas que havíamos reunido. Eu podia ver Park Deok-gu, Kim Hee e Sun Yeong sentados na primeira fila. Desta vez, não seria eu falando na frente de todos. Young. Como você está? Oh, você não está muito ocupado estes dias? Várias coisas aconteceram. Agora, haverá muito tempo para podermos fazer coisas juntos. Depois que a guilda se recuperar com sucesso, teremos mais tempo para relaxar. Espero que esse dia chegue logo. Mas Yayan está bem? Sim. Ela estava até com sonambulismo ontem. Ah, isso é uma coisa boa. A senhorita Yeon também disse que ela poderia se mudar em breve, então não se preocupe muito. Em vez disso, devemos nos concentrar nas notícias que eu vi hoje. Fiquei surpreso ao ver todos reunidos em volta. Aconteceu algo interessante? Você saberá em breve. Não seria um anúncio divertido, isso era certo. Depois de algum tempo, Lei Sang e Kim Un-sung apareceram no pódio. A verdadeira razão pela qual Lei Sang chamou para todos em tão pouco tempo foi que ela queria acabar com isso o mais rápido possível. Enquanto ela abria lentamente a boca, uma voz calma ressoou no auditório. A razão pela qual reuni todos vocês hoje é para resolver os problemas atuais da Azul para a melhoria de seu futuro. Para começar com a conclusão, decidi deixar de ser a líder. Ela estava calma enquanto falava, mas isso não impediu que as vozes se elevassem. Muitas pessoas estavam preocupadas com o que isso significava para a Azul. O novo mestre da Guilda Azul foi determinado. Kim Un-sung, o líder do sétimo partido, e adequado, e todos os líderes da Azul, incluindo eu, concordaram. Eu entendo que este é um momento confuso. Como ex-liderança, tenho vergonha de aparecer assim diante de vocês, mas espero que possamos superar essa crise juntos. Com isso, uma pequena salva de palmas encheu a sala. Foi reconhecidamente um bom discurso, curto e intenso. Enquanto Lei Sang silenciosamente deixou o palco, deixando o palco para Kim Un-sung, que não parecia estar nervoso. Na verdade, parecia natural para ele. Possivelmente. Talvez ele tenha ocupado uma posição semelhante no passado. É uma honra estar sentado desta forma. Para atender às suas preocupações, Lei Sang não desceu repentinamente. Ela pensou muito sobre essa mudança e me disse isso com antecedência. Felizmente, Lei Sang, que foi o membro fundador da Azul, continuará na guilda como conselheira. Apóstrofo. Bom. É assim que você deve seguir. Azul sofreu muito. A maioria dos membros aqui provavelmente está na Azul há muito tempo. Compreensivelmente, todos vocês estão agitados por um evento que aconteceu há algum tempo. Vamos pensar nisso como um novo começo. Kim Un-sung foi incrível nisso. Estou lhe dizendo que a mudança vai começar a partir deste momento. É repentino, mas quero dizer-lhe minhas saudações e planos para o desenvolvimento futuro. Nunca pensei que ele teria se preparado para isso. Quando olhei para Lei Sang, senti como se ela já soubesse. Eu não sabia quando eles tiveram essa conversa, mas o que eu sabia é que as pessoas não eram boas em lidar com mudanças. Eles provavelmente receberiam reação,
embora não em grande escala. No entanto, Kim Sung não parecia pensar assim. Meu coração bateu forte quando ele abriu a boca mais uma vez para falar. Eu sabia que ele me daria um assento, dado tudo o que fiz até agora. A voz de Kim Sung veio sobre a multidão. Primeiro, eu nomeio o Sr. Lee Ki-leong como vice-mestre da guilda. Eu te amo, Kim Sung. Meus olhos brilharam. Isso é o que eu estava esperando, embora não esperasse obtê-lo. Eu sou o segundo em comando em seu reino. Eu sabia que ele me amava, mas parecia que Kim Sung me apreciava mais do que eu pensava. Não pude deixar de sorrir ou dançar. Isso efetivamente melhorou meu humor. O secretário da guilda temporariamente também será o Sr. Ki-leong no momento. Ser capaz de lidar com o financiamento da guilda também me daria uma aparência adicional de poder. Eu não era apenas o vice-mestre, mas também o secretário. Isso significava que ficaria ocupado por algum tempo, mas eu sabia que poderia lidar. Depois, um comitê de pessoal temporário será estabelecido para recrutar o pessoal mais importante. Lee Ki-leong também atuará como presidente. Ser capaz de escolher pessoas que se adaptassem ao meu gosto definitivamente também funcionaria a meu favor. Criaremos uma nova equipe de estratégia para atingir a masmorra, e o Sr. Lee Ki-leong fará todo o trabalho duro temporariamente. Só depois de um tempo percebi que algo estava errado. O quartel-general de estratégia do futuro da guilda e o comitê de contramedidas de danos foram estabelecidos, e Lee Ki-leong servirá como primeiro presidente por enquanto. Espere. Nomeamos temporariamente o Sr. Lee Ki-leong para o cargo de seu para abranger todo o trabalho administrativo. Continuaremos a trabalhar duro até que a situação se estabilize. Pare. Também nomeamos o Sr. Ki-leong Lee como gerente do escritório de planejamento de estratégia de pensões. Pare. Estabelecemos uma equipe de estratégia de relações públicas e Lee Ki-leong também ficará temporariamente encarregado de promover a guilda. Por favor, pare já, seu bastardo. O problema era que meu nome continuava saindo da boca de Kim Sung. É claro que, além do meu nome, os nomes da Wang Jeongyeon e Sun Yeon também apareceram no meio, mas fui eu quem continuou sendo indicado para vários cargos com os títulos mais estranhos. Eventualmente, as pessoas ao meu redor começaram a me olhar com pena. Nesse ponto, eu estava desconfiado se Kim Sung estava tentando me manter ocupado para me impedir de fazer ou dizer qualquer outra coisa. Eu também nomeei o Sr. Lee Ki-leong como presidente interino. Ok, eu já entendi. A sala ficou em silêncio neste momento. Foi a primeira vez que senti ressentimento por Kim Sung. Regressor Instruction capítulo 112. Na história, Wang Yi pediu para renunciar mais de 10 vezes, mas Sejong de forma antiética ordenou que ele trabalhasse até morrer. Sempre que Wang Yi pedia demissão devido a problemas de saúde, Sejong ordenava que ele trabalhasse em casa. Quando ele pediu demissão, ele enviou um forno para o palácio. Ele até enviou funcionários para a casa do Wang Yi para lidar com a papelada, mesmo quando ele estava em seu leito de morte. Então o pobre homem realmente trabalhou até morrer. Porra! Eu definitivamente poderia dizer que esta era uma situação semelhante. Parecia que Kim Sung estava tentando me fazer conformar. Se seu reino crescesse e ele deixasse seu nome na história, ficaria claro que meu nome também seria mencionado ao lado do dele. Embora, eu seria conhecido como o cara estúpido que se sobrecarregado de trabalho até a morte. No entanto, isso não significa que eu ficaria sem nada. Como Wang Yi, que Sejong favoreceu até o fim, apesar de ter cometido várias corrupções, também poderei ganhar um poder sem precedentes. Ah, poder! Minha posição dentro da guilda havia mudado completamente. Claro, minha posição original não era baixa, mas agora, eu ganhei poder suficiente para controlar a própria guilda. O único problema é que eu não teria tempo para desfrutar desse poder. Considerando que a maioria dos cargos que me foram confiados eram apenas temporários, eu sabia que isso logo seria resolvido. No entanto, eu também sabia que lidar com os sistemas administrativos dentro da ZU era uma tarefa muito importante a ser desempenhada. Com isso, percebi que, mais uma vez, Kim Sung estava colocando sua confiança em mim. Eu sabia que os outros membros da guilda também viram isso e agora tentariam se estabelecer na frente dele. Ainda assim, meu cargo sempre seria importante. A ZU não era grande, mas me recompensaria por todo o meu trabalho. Eu me tornei a pessoa que receberia mais salário entre todos os outros,
Ainda mais do que o próprio mestre da guilda Kim Sung. O salário anual que recebi quando vim aqui pela primeira vez era de 10.000 ouro e, com menos de um ano se passando, ele havia se multiplicado por 12 vezes, talvez até mais. Claro, a realidade é que isso não seria suficiente. O verdadeiro problema era no fato de que a situação atual de Bruce significava que eu não seria capaz de receber meu salário integral. Embora minha folha de pagamento tivesse aumentado, seria impossível recebê-la enquanto a guilda ainda estivesse em crise. Isso se deveu a poucas condições financeiras e de mão de obra. Tudo bem, as primeiras coisas primeiro. Eu sabia que tinha que começar com esses dois primeiro. Ao ler o relatório colocado à minha frente, ouvi uma voz falar. Leia aqui, Leone, este é um relatório do Comitê de Contramedidas de Danos. Deixe na minha mesa. Cuidarei do que estamos fazendo agora e verificarei logo depois. Ah, e se você estiver livre, por favor, chame para Jeong-yeon. Isso. Wang Jeong-yeon diz que tem algo para fazer. Sim. Tenho certeza que ela decidiu fazer uma pausa. Ela disse que algo urgente surgiu. Ela definitivamente fugiu. Eu não deveria ter acreditado quando ela disse que ia fazer uma pausa. Eu estava aqui há apenas um dia, mas durou ainda mais. Porém, eu tive que admitir que ela facilitou as coisas, visto que ela havia ordenado todos os documentos que estavam empilhados. Este era um mundo que lutava sem a existência de computadores. Ainda assim, era impressionante que ela tivesse decidido mostrar o quão engenhosa ela poderia ser. Mesmo assim, eu não esperava que ela fugisse no meio disso. Eu entendi que a pilha do trabalho em meus ombros era assustadora, mas esse não era um motivo válido. A promoção da guilda. Como eu disse, vamos dar prioridade a publicar a história da mudança dentro da Guilda Azul nos artigos, e vamos divulgar o diário de ataque ao Santuário Amaldiçoado. Aguarde 3 dias para o agendamento. Não, vou fazer de novo. Seria bom vender alguns deles depois de lançarmos os gratuitos. Você está dizendo que venderia um jornal de estratégia? Sim, vou vendê-lo. Ah, então, este vai para o negócio. Não. Apenas deixe ir. As unidades de negócios têm seu trabalho a fazer. Sim. Essa divisão específica também estava sob minha jurisdição, de qualquer maneira. Percebi o olhar de pena do membro da guilda quando ele também percebeu esse triste fato. Vai ter que passar por alguns ajustes, mas vai vender. Afinal, a história do Santuário Amaldiçoado é muito boa. Acho que sei do que você está falando. Antes de sair da expedição, acho melhor incluir uma história sobre o Lei e seu olho. No entanto, vou precisar refinar um pouco. Se alguma pessoa disser que escreve dentro da guilda, iremos coletar todos eles e colocá-los para edição. Vamos começar agora. É uma boa ideia. Pode demorar mais se você pensar em publicar e produzir em massa, vice-mestre da guilda. Vou reprogramar tudo. Oh, também seria uma boa ideia adicionar uma lista de itens obtidos do Santuário Amaldiçoado no artigo, junto com o diário de estratégia. Acho melhor desvendar informações sobre Juliana. O item lendário que você tem. Sim. Claro, não vou divulgar a função do item. Coloque portador do item lendário e comece a promoção. Será rápido e eficaz. Você deve estar mais curioso sobre o diário de estratégia. Com certeza. Seria melhor divulgar o diário de estratégia depois de informar o público sobre a origem do item lendário. Eu não tinha certeza, mas tinha a sensação de que faria vendas enormes. O público certamente teria muitas perguntas sobre isso. A história de onde o item foi obtido e como eu havia me tornado seu legítimo proprietário certamente seria o assunto da cidade mais uma vez. Afinal, não era todo dia que itens lendários eram encontrados. E mesmo assim, o prazo de entrega da poção da fantasia será um pouco mais cedo do que o planejado. Para o momento, acho que seria melhor desempacotá-lo ao mesmo tempo que o diário de estratégia é vendido. É claro. Vou ajustar a programação. Esta também seria uma boa promoção. As poções que funcionaram tremendamente bem dentro do Santuário Amaldiçoado seriam um grande sucesso. No geral, o plano em si não era ruim. Eu apenas senti que algo estava faltando. HM. Qual é o problema? Ah, não é nada. Senti que de alguma forma estava indo na direção errada. Não devo apenas promover os produtos da guilda. Eu precisava encontrar uma maneira de promover a própria guilda. Se eu apenas me concentrasse nisso, a guilda teria apenas ganho dinheiro, não influência.
Só isso poderia aumentar o valor da guilda. Contudo, isso não vai fazer as pessoas quererem unir forças com a Azul. Eu carecia daquele fator decisivo. Ah, qual é o preço de mercado de um autor? Ouvi dizer que, se você conseguir um desconto, custa cerca de 200 ouros por dia. Claro, se a área tivesse uma grande população, o custo seria nada mal. A relação custo-desempenho é boa e, acima de tudo, podemos usá-la imediatamente. Sim, talvez. Parece um problema que precisamos considerar um pouco mais. Além disso, você organizou todos os itens grau heróico. Ouvi dizer que está quase pronto. Não resta muito até o leilão, então, por favor, diga a eles para trazê-lo logo. Vou vender tudo o que não precisamos. É claro. Eu odiava admitir, mas o trabalho não era tão ruim. Afinal, essa era a minha área de especialização. Se esta fosse uma empresa atípica, esses problemas teriam exigido inúmeras reuniões para coordenar a programação. Ajustar tudo sozinho significava que eu não teria que passar por todos os processos tediosos. Claro, isso não significa que meu trabalho não seja difícil. Minhas habilidades já eram limitadas em primeiro lugar. Minha cabeça começou a doer de tentar fazer tudo sozinho. Eu nem conhecia as leis imperiais deste continente. Foi fácil lidar com as coisas habituais, mas algumas questões fiscais delicadas e questões relacionadas à lei imperial certamente levariam algum tempo para que eu classificasse. Além disso, nossa falta de talento dentro da guilda se tornou nosso maior problema. Azul nunca foi uma guilda de tamanho pequeno. Claro, parecia uma agência de entretenimento que abrigava 7 grupos, mas o número de simples membros da guilda e funcionários da guilda ajudando-os também desempenhou um papel significativo. No entanto, era óbvio que não havia talentos significativos entre eles. Isso não foi graças aos velhotes, que nem mesmo pensaram em reformar a guilda. Eles foram inúteis do início ao fim. Nessa situação, era natural para mim recorrer a algumas táticas desleais. Mão de obra barata. O que eu precisava era de mão de obra barata, mas competente. A imagem da guilda deveria atraí-los, e a promoção e o marketing determinariam a imagem futura da guilda. Eu sabia que algumas pessoas capazes se inscreveriam, mas seu número não seria suficiente. Então, como eu poderia resolver isso? Enquanto me massageava, ouvi a voz do Parque Deokigu do lado de fora da sala. Jung, sou eu? Pode entrar, Deokigu. Não. Oh, você não está muito ocupado? Sim, tenho estado muito ocupado. Eu vim porque nosso mestre da guilda queria que eu passasse algo para você. O que? Parece uma poção de recuperação da fadiga. NT sensação de cansaço. Ah! Kyung-sung, seu bastardo. Nesse ponto, devo ter perdido para um inimigo como ele em minha vida anterior. Comecei a suar frio quando percebi que poderia ter sido a reencarnação do Wang naquela história. Estou tão preocupado com a saúde do meu Jung. Não sei de onde ele tirou isso, mas funciona muito bem. Com uma poção, você pode ficar acordado por cerca de 3 dias. Quanto mais Park Deokigu falava, mais eu ficava com medo. Não faça isso, seu bastardo. Se Kyung-sung continuasse a desempenhar o papel de Satanás, eu definitivamente me tornaria sua cria. Talvez a melhor solução fosse simples. Com isso, abri minha boca para falar. Deokigu, vamos conversar um minuto. Sim, o quê? Como é a imagem da nossa guilda? Bem, não somos uma guilda em ruínas. Acabamos de começar a nos recuperar novamente. Com certeza teremos sucesso no futuro, mas por agora. Meu Deus. Essa foi a resposta perfeita. Então, quais você acha que são os pontos fortes da nossa guilda? Mesmo se você de repente me perguntar isso. Não perguntei a sério, então você pode responder da maneira que quiser. O que devo dizer para que recursos humanos competentes entrem em nossa guilda? Não tenho certeza disso. Bem, se a força da nossa guilda, claro, não é a juventude, a paixão e a ambição. E nós temos um Jung capaz. Essa foi uma resposta que eu nunca esperei receber. Eu não podia acreditar que não tinha pensado nisso antes. Isso me fez sorrir, pois Park Deokigu realmente me ajudou. Depois de lhe dar uma última olhada, falei com Park Jung-ji, sentado ao lado de mim. Senhor Jung-ji. Sim,
vice-mestre da guilda. Entre em contato com a associação de Lindale agora mesmo e faça com que espalhem folhetos em todos os lugares. É claro. Eu sabia que você seria capaz de recrutar mais pessoas. Não, não. Por enquanto. Acho que preciso recrutar alguns estagiários. Eu sabia que não seria capaz de lidar com todo esse trabalho sozinho. Regressor Instruction capítulo 113 Estagiários. Sim, estagiários. Park Jung-ji, que tinha me ajudado com as coisas nesse tempo, estava com uma expressão duvidosa. Eu não o culpei por isso. Um estagiário estará disposto a se inscrever para uma guilda em colapso. Isso não parecia possível. No entanto, não foi uma escolha ruim em nossa situação atual. Tínhamos a mídia e as pessoas do nosso lado. Ainda teríamos alguns candidatos dispostos a entrar, de qualquer maneira. Quando a opinião pública e a mídia se unem, espera-se que os candidatos venham de qualquer maneira. Foi assim que pudemos reviver a imagem da nossa guilda. O que precisávamos era capturar a guilda de forma semelhante a uma empresa de risco na Terra. Deve ser visto como um ambiente livre e criativo que todos podem desfrutar. Claro, a realidade pode ser um pouco diferente, mas a publicidade tinha que ser assim para encontrar mais talentos e recrutas não combatentes que fossem leais e bem com salários relativamente baixos. É aí que entram os estagiários. Primeiro, seria melhor mudar um pouco aqui dentro da guilda. Sim. Eu acho que o escritório parece um pouco incômodo. Este tipo de guilda não é o que os jovens talentos de Lindale gostariam. Seria melhor remover todas as mesas usando magia para mudar. Eu não. Eu não entendo por que precisamos fazer isso de repente. O que Azul precisa de inovação. Nesse tipo de ambiente, seria difícil pensar em novas ideias. É por isso que precisamos mudar o ambiente e torná-lo mais vivo. Assim. Tudo bem. Nada soa melhor do que a palavra inovação. Este foi outro de meu raciocínio desprezível. Seria bom demolir os escritórios usados por Lacey e os outros idosos. A área ficaria melhor se fosse aberta e tivesse sofás onde os funcionários podem descansar. Oh, uma cápsula para dormir parece uma boa ideia. Devemos usar um existente em vez de criar um novo inteiramente para minimizar o orçamento. O importante é a atmosfera. É importante fazer com que a Azul pareça o tipo de guilda que promove a liberdade e a atividade para estimular os mais jovens. Assim, não importa se você instala uma mesa de sinuca ou um jogo de cartas na sala comum onde os funcionários podem usar durante os intervalos, apenas certifique-se de colocar algo. Oh, não seria ruim ter um jogo de tabuleiro como xadrez. O preço não será muito caro, de qualquer maneira. Além disso, vamos mudar o restaurante da guilda para um estabelecimento de buffet. Ah, mas o orçamento do restaurante. Afinal, um escravo bem alimentado trabalhava mais duro. Eu não sabia sobre o resto, mas tinha certeza que essa área em particular precisava de uma melhoria para o bem de todos os membros da guilda e trabalhadores. A sala de jantar executiva é muito grande. Se você resolver os luxos inúteis dos velhos que existiam antes, podemos traçar um plano. Ainda não será o suficiente. Quanto você quer? Eu sabia que precisava me preocupar um pouco com isso. No entanto, a resposta em si era simples. Não haverá taxa de manutenção na Azul a partir de agora. Certifique-se de subtrair o custo para o bem-estar dos membros e executivos do partido. Você apenas tem que colocá-lo em alguns dos orçamentos restantes. Seria melhor administrar escravos com dinheiro. O salário anual que os executivos e membros do partido recebiam era suficiente em termos de dignidade. Usar e receber benefícios além disso parecia ridículo. Aposto que, se não fosse pelas velhas forças da guilda, Azul teria sido uma guilda muito maior do que agora. O salário do mestre da guilda, vice-mestre da guilda e oficiais diplomáticos permanece o mesmo. Vamos apenas cortar o valor que realmente receberemos em 30%. Eu estava apenas sendo honesto. Havia muitas coisas a fazer, tanto que teriam que ser escritas separadamente. Talvez sentindo a carga de trabalho que isso implicava, Park Jung-ji olhou para mim de uma maneira cansativa, então corri para falar primeiro. Vou me certificar de não definir um horário de almoço. Coma o que quiser e quando quiser. Isso também se aplica a todos os funcionários da guilda agora. Avise-me sobre isso amanhã de manhã. É claro. Também abriremos todas as comodidades que eram usadas apenas por executivos no passado para todos. Mesmo. Não será muito pequeno para todos os membros da guilda.
Vamos operar por reserva. Claro, seria melhor se os membros do partido ou executivos tivessem direitos de reserva prioritários. É uma instalação projetada para ser usada, então será um desperdício se não a usarmos. Durante a expedição, não houve ninguém que usasse eficientemente, devo acrescentar. Oh, eu vejo. Vamos dar uma aula onde pode estudar magia, esgrima ou lei imperial para membros comuns ou funcionários da guilda. Jeong-yeon dará aula de magia. Aula de esgrima. Bem, se Lei Sang-hee permitir. Não, falarei diretamente sobre isso com Lei Sang-hee. Sim, senhor. Quanto você acha que vai custar o orçamento? A minha pergunta, Park Jung-ji começou a fazer as contas em sua cabeça. Park Deok-gu poderia fazer o trabalho que exigia mão de obra, e se alguém fosse considerar as mudanças no orçamento de manutenção, ainda haveria algum dinheiro sobrando. Se vamos contratar estagiários, o dinheiro será suficiente. O custo dos salários por um período de contratação de 1 ano para estagiários em busca de trabalho gratuito era muito menor. Este era o melhor ambiente no qual os escravos podiam ser escravizados livremente em troca de quase nada. Em primeiro lugar, muitas pessoas não entenderiam esse tipo de sistema. Não, você não precisa mais calcular. Pensando bem, tudo vai ficar bem. Vou fazer o resto do trabalho hoje na pousada. Por favor, vá para casa e traga os documentos que preciso revisar diretamente para o meu quarto. O Sr. Jung-ji pode trazê-lo. Você quer dizer, agora? Sim. A construção vai começar agora. A aprovação do mestre da guilda é. Não precisa. Não há necessidade de sua aprovação. Eu contarei a ele sobre isso mais tarde. Ah, ok. Em primeiro lugar, Kim Sung havia me confiado essa tarefa. Não fazia sentido ficar parado, esperando sua aprovação quando eu poderia ser o mais eficiente possível com o tempo concedido. Ele também tinha suas tarefas como mestre da guilda, então seria melhor não incomodá-lo. Então, vamos começar. É claro. Eu bati nas costas de um Park Deok-gu distraído, e ele foi rápido em acenar com a cabeça em resposta. Como eu esperava, a construção foi muito rápida. Havia muita mão de obra para um trabalho tão simples. O sindicato Lindell contratava técnicos a um preço baixo e reunia artistas cujos talentos eram desperdiçados na praça. Este não era apenas um trabalho remunerado para eles. Foi mais uma tentativa de dar vida às suas carreiras. O entediante espaço de dentro começou a ser preenchido por obras de artistas que queriam se promover de graça e, por isso, houve até outras pessoas que se dispuseram a doar obras que não conseguiram vender. Ah, que mundo difícil para os artistas viverem. Park Deok-gu estava ocupado fazendo tarefas manuais, como quebrar as divisórias dos antigos escritórios. Embora ele fosse do tipo que evitava usar a cabeça corretamente, este ainda era um plano no qual ele estava interessado. Portanto, o plano prosseguiu sem problemas. Lee Ki-leong, como você gostaria de lidar com o espaço restante? Como é compensação infantil em nossa guilda? Subsídios estão saindo. Um benefício. Oh, então, eu acho uma boa ideia estabelecer um lar infantil dentro de onde eles possam deixar seus filhos com segurança. Se você já trabalhou como professor de creche em seu distrito, por favor, relate para mim. Quantas famílias estão na guilda agora? 3 famílias. Entendo. Na verdade, isso é muito pouco. Estou um pouco relutante em casar de qualquer maneira. Se um pai jurou lealdade à guilda, havia uma grande probabilidade de que a criança também fosse leal à guilda. Não estávamos apenas encontrando escravos para trabalho de curto prazo. Estávamos encontrando escravos que devotariam toda a vida trabalhando para a guilda. Assim, era justo expandir a remuneração dos pais e o sistema de licença-maternidade, abandonando as velhas crenças corporativas sobre gravidez e coisas do gênero. A aparência da guilda mudou tão repentinamente que muitos dos membros existentes da guilda ficaram confusos. Claro, isso também foi para o benefício deles. Promover nossa guilda foi uma oportunidade indispensável. Além de entrar em contato com o Lindell Lee, tive que me preocupar muito em alugar um autor. O título seria O Emprego dos Sonhos, Azul. Ou, completamente diferente, 23 razões pelas quais o Azul se tornou o espaço de trabalho dos sonhos. Mostrar nossa preocupação com o bem-estar de nossos funcionários ao invés de nossa dignidade geral,
criando uma atmosfera onde todos possam desfrutar de seu trabalho e focando no desenvolvimento das capacidades de cada membro. Tudo isso seria capaz de tocar o coração das pessoas. A guilda que íamos criar provaria ser muito satisfatória. Claro, era evidente que a Azul ainda tinha algumas áreas incompletas, mas era apenas humano mostrá-las. Teria um impacto negativo se parecêssemos perfeitos demais. Estamos confiando no boca a boca aqui. Continue a educar os membros da nossa guilda. A opinião pública é mais importante do que a própria imprensa. Envie alguns membros à taverna para ajudar a pagar suas despesas. Devido às circunstâncias da guilda, irei definir um limite para o que você pode gastar no jantar. Tem certeza? Sim. Aproveite o máximo que puder e volte. Claro, não podemos permitir que nada interfira em nosso trabalho amanhã. Sim, claro. Inovação. O que importa é a inovação. Seria bom melhorar nossa imagem. Somos a guilda dos jovens inovadores. Essa é a imagem que devemos manter. Além disso, também apoiaremos uma variedade de atividades. Não pare de se desenvolver. O mesmo é verdade para Park Jung-ji. Acho que você tem boas estatísticas de agilidade. Será um desperdício estragar seu talento. Ah, obrigado. Então, por que vocês todos não estão usando a insígnia da guilda? Oh, só pode ser usado pelos executivos, bem como por outros membros do partido. Ah, aqueles velhos malucos. O quê? Não é nada. No futuro, todos os membros da guilda e funcionários também deverão usar a insígnia. Certifique-se de usá-la ao ar livre também. Você representa a guilda. Isso significa que todos devem se comportar da melhor maneira, a menos que você queira que eu estoure sua cabeça. Lembre-se disso. Não vou permitir que você pareça feio. Não estou transformando isso em um desfile de moda, mas você deve pelo menos parecer elegante. Tudo bem, obrigado. Eu não tenho certeza do que você está me agradecendo. É natural que você use a insígnia também. Os resultados estavam indo rápido e todos levavam em uma direção positiva. No momento, éramos vistos como estendendo nossos esforços em cuidar de nossos membros restantes, ao mesmo tempo em que mudamos a atmosfera geral da guilda. Assim, a opinião das pessoas sobre nós disparou. Neste ponto, estávamos recebendo perguntas, embora nossos processos de inscrição ainda não tivessem sido abertos até que uma entrevista coletiva foi necessária para revelar como está dentro da guilda. Fiquei surpreso ao ver o quanto a situação havia melhorado. A atenção do público permaneceu positivamente em nós, e eu tinha certeza de que pessoas talentosas viriam bater à nossa porta. Nossos eventos anteriores se tornaram uma coisa do passado. E os debates anteriores sobre se a Azul iria afundar ou não se transformaram em pessoas querendo entrar para a guilda. Os mercenários vermelhos e os cisnes negros, que nunca desistiram de nossa aliança, também começaram a estender a mão novamente. E logo estávamos emergindo como uma guilda promissora com alto potencial. Os antigos executivos do passado não eram mais uma preocupação. Também gostei do fato de que nossa equipe atual estava dando o melhor de si. Sem suas habilidades organizadas, os rumores sobre a Azul não teriam se estabelecido tão rapidamente. Até mesmo os guias que já pertenciam às grandes guildas estavam interessados em nós, o que me deu uma noção de quão completa a guilda Azul era em termos de nossos sistemas educacionais. Com isso, nossos antes preguiçosos membros da guilda se sentiram motivados o suficiente para se aprimorarem. Hoje em dia, os relatórios também estão chegando na hora certa. Os erros que antes eram evidentes foram agora visivelmente reduzidos. Claro, muitos de nosso povo tinham habilidades muito baixas para serem chamados de escravos competentes, mas era bom que todos estivessem fazendo o melhor que podiam pela guilda. Todos alternavam entre manter a opinião pública enquanto lidavam com as tarefas. Resisti o máximo que pude, mas quando cheguei ao ponto em que não conseguia mais lidar com o trabalho com uma quantidade tão pequena de pessoas, a ansiedade começou a crescer dentro de mim. Anúncio de recrutamento de estágio na Azul. Estamos procurando alguém para se tornar um novo membro da família Guilda Azul. Pode se tornar um membro oficial da guilda no devido tempo. As reações foram mais intensas do que eu esperava. A Guilda Azul. Você viu o aviso de recrutamento deles? É verdade que eles também estão elegendo uma equipe de combate? Ah! Lindell ficou barulhenta mais uma vez. Regressor Instruction capítulo 114. Lindell ficou barulhenta mais uma vez. Foi gratificante ver esse tipo de reação.
Talvez as pessoas tenham se familiarizado com o sistema da guilda atual. Agora parecíamos uma empresa de sonho que considerava vários benefícios de bem-estar e convenientes para os funcionários. Era basicamente o mesmo tipo de marketing que funcionou na Terra. Vários gerentes profissionais que estudaram administração de empresas e conheceram o empreendedorismo nesta terra também sabiam quais empresas estavam atraindo talentos. No entanto, havia uma diferença entre simplesmente saber e praticar. Pelo menos a maioria das empresas que conheço não aplica com sucesso o que sabe. Talvez seja porque sua ganância atrapalhou, ou pode ser porque eles abusaram internamente de seus funcionários ou causaram problemas internos dentro da empresa. A questão era que não havia nenhuma empresa, aqui ou na Terra, que se preocupasse com seus funcionários a esse ponto. Isso era verdade, especialmente em Lindell, que era conhecido por suas áreas perigosas. Para grandes guildas como os Mercenários Vermelhos e os Cisnes Negros, as circunstâncias são boas, mas foi uma experiência infernal para o resto dos clãs de pequeno e médio porte. O que fiz em primeiro lugar estava longe de ser inovador. Recrutar um estagiário não era nada bom, mas eu sabia que encontraria alguém desesperado para trabalhar por causa da recompensa que prometemos. Eles podem se tornar funcionários em tempo integral. Isso serviria como mel para as abelhas. Afinal, minha insistência no termo inovação foi apenas um disfarce. Era necessário para nossa imagem duradoura e, em breve, toda Lindell nos ligaria a essa palavra. O mais importante é a nossa imagem. Não era exagero dizer que a opinião do público sobre nós poderia construir ou destruir nossa guilda. Quando me inclinei para trás e me massageei, ouvi alguém falar. Existem alguns candidatos bem-sucedidos. Vai levar algum tempo para separá-los. Sim. O primeiro teste já foi feito, mas ainda existem tantos. É bom ter mais candidatos talentosos do que o esperado. Afinal, o vice-mestre da guilda também está exausto. Não. Eu mesmo cuidarei deles. Era melhor assim porque eu podia verificar suas janelas de status. Receio que você esteja exagerando um pouco. Claro que não. É necessário que eu saiba quem serão nossos futuros trabalhadores da guilda. Eu sei. Não vai demorar muito de qualquer maneira. A maneira de identificar o talento era simples. Não havia nada mais eficaz do que um teste imposto. Aqueles que se inscreveram em testes relacionados a questões de direito imperial e decidiram que era melhor fazer um teste de alquimia, e realmente funcionou. Eles tinham ouvido os rumores. O infelizmente é que, embora algumas pessoas talentosas tenham sido eliminadas por causa de um erro, não houve tempo para abraçá-las. Pessoas que poderiam ser usadas para poder adicional eram as mais importantes. Todos os candidatos estão reunidos? Sim. Envie-os um por um. Eu conduzirei a entrevista. Sim. O primeiro homem que entrou exibiu uma expressão preocupada, aparentemente nervoso demais para se sentar. Pela minha primeira impressão, ele já era um fracasso. Parecia que ele não sabia que me encontraria para a entrevista, e eu já era conhecido como a figura poderosa da cidade. Rindo um pouco, verifiquei sua janela de status. Sua habilidade geral era baixa e sua propensão era egoísta e indolente. NT indolente quem é insensível, preguiçoso ou desleixado. Ele era o tipo de pessoa que Sun Liong absolutamente odiava. Ele cresceria e se tornaria outro espinho na azul. Não encontrei razão para dar à luz outro lei em seu olho. Ah! Qin Shu sou. Sim. Olá. Ah! Você não precisa se apresentar. Será um pouco diferente da entrevista existente. Você apoiou a equipe em resposta à crise. Sim, está certo. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas eu fui um líder de equipe na Guilda da Árvore da Guarda por um tempo. Sim, já ouvi falar disso. Isso é muito impressionante. Isso era mentira. Nunca ouvi falar disso. Provavelmente foi uma daquelas guildas que acabou se dissolvendo. Qin Shu Sou tinha um olhar ansioso, mas sua disposição não mentia. Vou te fazer uma pergunta simples. É claro. Por favor, elabore um plano de evacuação no caso de um desastre que afetaria toda a Lindell. Você quer dizer, agora? Sim. Tudo bem se não for perfeito. Toda a população de Lindell deve ser evacuada. Como você os evacuaria? Ah, isso. Em primeiro lugar, acho que usar magia será a maneira mais eficiente. Ele começou a divagar, longe da minha resposta esperada. Que estúpido.
Ele nem mesmo se perguntou sobre que tipo de desastre aconteceria. Eu tinha dado a ele uma chance de se redimir, e ele simplesmente estragou tudo. Portão número 3 de Lindell. Ah, essa foi uma resposta satisfatória. Você pode sair agora. Assim. Vou notificá-lo se você conseguir entrar. A resposta à pergunta foi impressionante. Obrigado. Ah, obrigado. Se a pessoa certa não aparecesse, pode ser divertido manter como animal de estimação por um ano. A próxima pessoa entrou assim que Kinshusou saiu. A mulher que entrou era muito bonita. No entanto, traços de sofrimento eram evidentes por todo o corpo. Ela também parece muito velha. Sua janela de status se apresentou a mim logo depois. Nome: Kim Myeon, 39 anos, e é advogada ativa. Sua inteligência era melhor do que o esperado, e até mesmo sua habilidade mágica chegou aos 30. Sua história também parecia bastante peculiar. Parecia que ela havia trabalhado para uma guilda de médio porte, se aposentou aos 30 anos e abriu um pequeno armazém na praça depois de se casar. Talvez não fosse tão ruim ouvir sobre sua história. Senhorita Kim Yeong. Assim. Você se inscreveu para a equipe de assuntos jurídicos imperial. Sim. Sua história é um pouco peculiar, mas gostaria que você mesma me contasse. Você também é casada. Parece que o período de descanso é um pouco longo. Você tirou 5 anos de folga por causa disso. Assim. Com isso, sua expressão escureceu. Eu tinha certeza que ela se sentiu oprimida neste momento. Portanto, decidi ajudá-la fazendo-lhe uma pergunta. Seu marido. Ele está morto. Entendo. Eu sinto muito. Você já teve filhos? Eu tenho 2. No entanto, não vai interferir no meu trabalho. Você deve ter sido tratada injustamente por sua guilda anterior. Ela ficou em silêncio. Nesse ponto, eu já poderia deduzir o que aconteceu. Ela provavelmente conheceu o marido na guilda, se casou e engravidou quase imediatamente depois. Depois de deixar a guilda, ela abriu um negócio com o dinheiro que havia economizado e, quando o negócio não deu certo, seu marido deve ter ido caçar. Eu não sabia se ele morreu de doença ou de um monstro, mas de qualquer maneira, seu marido morto provavelmente deu lugar a problemas financeiros. Ela não conseguiu se candidatar a empregos imediatamente porque primeiro teve que se concentrar na paternidade também. Ela deve ter tido muita dificuldade para tentar encontrar um emprego depois. Durante o intervalo, passei muito tempo tentando não apenas desafiar a mim mesma, mas também refletir. Era minha intenção desenvolver minhas habilidades por meio de várias atividades. Isso era mentira. Entendo. No entanto, não vi razão para apontar sua mentira. Isso porque essa mulher tinha o melhor talento que eu tinha visto até agora. Muito bom. Ter filhos pode ser visto como um defeito, mas em outra perspectiva, significava que se eu fizesse algo em nome de seus filhos, ela se tornaria uma trabalhadora leal da Azul. Até mesmo seus filhos podem se tornar futuros membros da Guilda Azul. Sua única falha foi que seu período de descanso foi longo. No entanto, eu sabia que ela faria o esforço necessário para se ajustar. Porque uma mãe fará o melhor por seus filhos. Mais do que posso imaginar. Você acha que pode trabalhar ativamente para nós? Sim, claro. Continuei a estudar durante os meus intervalos e possuo um certificado nível 1 de lei imperial. Claro, ele precisa ser atualizado, mas não será difícil fazer isso. Acho que você sabe qual é a situação da nossa guilda agora. Sim. Gostaria de saber por que você se inscreveu como equipe jurídica da Guilda Azul. Após um breve silêncio, ela lentamente abriu a boca para falar. Achei que você precisaria de pessoas fluentes em leis imperiais. Como a lei imperial não permite disputas com outras cidades livres, considerando os recentes incidentes da Guilda Azul, pensei que você protestaria formalmente contra o lado japonês. Claro, presumindo que Azul tem evidências. Entendo. E se não tivermos nenhuma evidência? Você pode pensar em uma maneira de pressioná-los que não vá contra a lei. Como existem lacunas na lei moderna, também existem lacunas óbvias na lei imperial. Há algum caminho? Ela assentiu, mas não explicou mais nada. Ela provavelmente acreditava que essa seria uma de suas qualidades vencedoras para conseguir o emprego. Eu gostei. Entendo. Bem, isso é interessante. Não, mais do que isso, isso é ótimo. Acho que será bom trabalhar com você.
É mesmo. Estou dizendo que estou contratando você. Como você já deve saber, terá que trabalhar sem remuneração por um ano. Claro, isso não significa que você não receberá nada. Pagaremos suas despesas básicas de vida. Depois, seria melhor negociar o salário novamente. Ah, e, se você estiver disposta, gostaria de confiar a você a posição de líder da equipe jurídica. Claro, isso só será possível se você conseguir obter conquistas durante o seu estágio. Oh! Você pode deixar seus filhos nas instalações da guilda enquanto trabalha. Onde você mora agora? HHM. Na periferia. Isso significava que ela morava em favelas. Isso foi ainda melhor. Ela não tinha outro lugar para ir. Seria melhor se você morasse na casa da guilda. Vamos providenciar um quarto para você e seus filhos. Ah! Coloquei o contrato na mesa e seus olhos imediatamente se focaram nele. Ela provavelmente saberia mais sobre isso do que eu. Afinal, ela era mais estudada nessa área do que eu. Leia e assine. Sim, claro. Observei enquanto ela folheava o contrato, sua expressão desconfiada se transformando em alegria. Você vai ficar ocupada. Isso significa que você provavelmente não poderá ver seus filhos por alguns dias. É claro que prepararemos tudo de que você precisa, desde a educação até as futuras carreiras. Se você conseguir fazer a diferença, também te enviarei para estudar fora, na capital do Império. Claro, é necessário que seus filhos também ingressem na Azul. Tudo isso está declarado no contrato, senhorita Kim Myong. Ah, sim, claro. Se você também quiser aprender o básico para ser uma aventureira, a guilda também oferece aulas simples de esgrima e de magia, para que você e seus filhos possam participar. Obrigado, muito obrigado. Não havia motivo para ela não assinar, considerando seus filhos e suas condições de vida nas favelas. Seria melhor servir e ficar na Azul do que viver diariamente com medo nas favelas. Não demorou muito para ela assinar o contrato. Neste ponto, eu já estava sorrindo. Então, irei trabalhar. Começando agora. Ah, é mesmo? Encontre um homem chamado Park Deokegu no saguão, e então você pode ir para a casa da guilda com seus filhos. Depois de organizar sua bagagem e subir para o escritório, você pode reescrever o contrato de trabalho que está mantendo. Eu sou um pouco ignorante da lei. Eu fiz isso referindo-me ao que era no passado, mas parece estranho para mim. Ah, por favor, envie para mim depois de terminar seu trabalho, senhorita Kim Myong. Kim Myong olhou para mim, duvidando de que ela tivesse me ouvido mal, mas no geral, ela tinha uma expressão agradável. O farei. O ideal é que você nunca deixe seus funcionários saberem que você os estará tratando como escravos. Eu não pude deixar de sorrir quando vi sua expressão alegre. Se você nos mostrar resultados aceitáveis, vamos transformá-lo em um funcionário em tempo integral antes mesmo do ano terminar. Lembre-se de que deve ser uma conquista convincente. Sim, farei o meu melhor. Regressor Instruction Capítulo 115. A entrevista decorreu sem problemas e terminou com sucesso. Fiquei surpreso ao descobrir que havia mais pessoas talentosas como Kim Myong do que eu pensava inicialmente. Claro, eu não encontrei nenhuma razão para despedi-la. Eu sabia que pessoas desesperadas acabavam trabalhando melhor. Enquanto isso, algumas pessoas acharam que as perguntas estranhas que eu fiz eram injustas. Eu não poderia culpá-los. Mesmo eu não sabia qual seria a resposta correta. Todos os membros da Guilda Azul caíram na água. Explique quem você estaria procurando e por quê. Você foi convidado a limpar todas as guildas em Lindell. Quanto você pode dizer que é o valor apropriado para cobrar? Você fez uma expedição na masmorra com seus colegas. Presumindo que uma pessoa morrerá durante a expedição, você trabalhará ou não neste ataque à masmorra? O que você explicaria ao seu filho de 5 anos se eles perguntassem o que é alquimia? Todas as minhas perguntas eram ridículas, mas todas objetivavam a inovação de uma palavra. Em primeiro lugar, não importou, porque inicialmente perguntei isso a pessoas que não tinha a intenção de manter, mas algumas de suas respostas acabaram me surpreendendo. Assim, decidi manter alguns deles. Em primeiro lugar, baseei todas as minhas perguntas nas perguntas usuais que as empresas da Terra faziam. No final, consegui acabar com a polêmica anterior da Azul estabelecendo a guilda como novo local de trabalho dos sonhos para todos. O processo de entrevista garantiu isso.
Caso você não seja aceito, entre em contato comigo separadamente. Por quê? Você pode estar se perguntando por que não foi escolhido. Por favor, dê uma olhada rápida em seu currículo e me diga por que você acha que não foi escolhido, e me escreva uma carta sobre isso. Isso provavelmente irá ajudá-lo em sua próxima entrevista de emprego. Assim, obrigado. Sem problemas. Eu me certifiquei de que a Azul também fosse conhecida como uma guilda que se preocupava até mesmo com os desistentes, que era diferente de outras guildas que mandavam essas pessoas para casa sem nem mesmo lhes dizer por que foram eliminadas. Ao mesmo tempo, não deixei de recorrer aos meus amigos jornalistas, porque a Azul é diferente. Enviei um artigo na forma de uma entrevista com este título e recebi uma resposta embaraçosamente quente. Nossos seguidores fizeram questão de espalhar a palavra sobre nossa guilda. Nesse ponto, os ex-membros da guilda que abandonaram a Azul após o incidente com a Lei e seu olho começaram a nos contatar novamente. Claro, eu me recusei a deixá-los entrar mais uma vez. Eu não preciso de um bando de pássaros migratórios. Era melhor contratar um novo lote de pessoas que certamente adorariam trabalhar com a Azul. Isso significava que eles estavam sobrecarregados de trabalho, claro, mas estavam felizes e privilégios que a Azul fornecia. Além disso, eles eram recompensados sempre que apresentavam bons resultados. Este sistema simples encorajou Myong e os outros estagiários. Depois de se adaptarem com sucesso, eles mergulharam em suas respectivas tarefas, criando assim uma estranha atmosfera de competitividade no local de trabalho. Resumindo, tudo estava indo bem. No entanto, ainda sinto que vou morrer. O fato de que eu ainda estava ocupado era inegável. Minha rotina diária era simples, em certo sentido. Eu não sabia por quê, mas sempre me pegava dando desculpas só para poder ver Jungaya em seu quarto de hospital, já que ela ainda não tinha acordado. Eu senti que se não fizesse isso, não seria mais capaz de me segurar. Chegou um ponto em que me senti tão angustiado por ter até dormido bem ao lado dela. Cheguei até a me masturbar, pensando que Jungaya gostaria se ela acordasse. No entanto, tudo o que consegui fazendo isso foi uma sensação quente. Depois de uma breve pausa, ainda tive tempo de ir para a oficina e estudar as poções que logo seriam enviadas como produtos. Embora a recém-escolhida equipe de planejamento da alquimia estivesse trabalhando muito, era difícil dizer que meu fardo havia sido reduzido, pois não havia muitas coisas que eles pudessem fazer em primeiro lugar. Aqueles que ainda estavam em seu segundo emprego ainda não estavam qualificados para serem pesquisadores. Depois disso, reuniões foram realizadas, a guilda foi organizada e ordens de serviço detalhadas foram dadas. Eu particularmente me certifiquei de dar ao Wang Jeong um pouco mais de trabalho e me permiti algum tempo para reclamar do Kim Sung. Em seguida, para torná-lo mais suave, a estratégia de relações públicas, o planejamento futuro, os assuntos jurídicos imperiais e o planejamento de pessoal para a futura força de combate foram alternados. Tentei terminar as tarefas que os estagiários ainda não conseguiam fazer tanto quanto eu. Claro, eu não podia ignorar questões específicas que exigiam a aprovação de Kim Sung. Kim Sung. Bastardo. Enquanto eu murmurava isso quase inconscientemente, ouvi uma voz. O que foi isso, Sr. Kyong? Não é nada, senhorita Myong. Ouvi dizer que você está bem recentemente. Ah, sim, eu estou. Obrigado, vice-mestre da guilda. E quanto aos seus filhos? Parece que eles estão muito felizes por sua causa. Muito obrigado por nos ajudar. Ah, não, estou mais grato. Era interessante como ela estava grata por mim só porque eu tinha ajudado seus filhos. Entre todas as pessoas que escolhi para trabalhar para a Azul, Kim Myong era a melhor. Com tempo suficiente, eu tinha certeza de que ela seria mais do que capaz de ser a líder da equipe. Não. Na verdade, quero agradecê-la por vir para a nossa guilda. Sim, claro. De qualquer forma, aqui estão os novos arquivos. Ah, bem feito. Eu acho que você deveria descansar por hoje. Mas as alterações. Eu terei que consultar o mestre da guilda agora. De qualquer forma, você dificilmente passa tempo com seus filhos. Ah, obrigado. Com isso, o rosto de Kim Myong ficou vermelho. Vejo você amanhã. Sim, vice-mestre da guilda. Depois que Kim Myong saiu, fiquei de pé depois de organizar os novos documentos.
Alguns assuntos particulares ainda precisavam da aprovação do mestre da guilda, especialmente para os assuntos mais arriscados. Pelo menos, se os resultados não fossem bons, os chefes não poderiam me culpar. Enquanto eu subia com a cabeça em pensamentos, uma cena se apresentou a mim. Eu pude ver alguns membros da rede, os mesmos que Shaira tinha enviado para me proteger no caso de tentativa de assassinato acontecer novamente. Um dos mercenários abriu a boca e eu me preocupei porque eles estavam aqui novamente. Há quanto tempo? Sim. Já faz muito tempo. O que te traz aqui? Nossa mestre está aqui. Shaira. Sim, ela está conversando com o Sr. Insung, o mestre da Guilda do Azul. Assim que ele terminou de falar, a porta se abriu, revelando Shaira. Já fazia algum tempo desde a última vez que a vi, mas ainda não conseguia me adaptar à sua expressão sorridente. Ei, aí está você. Eira. No momento ideal. Eu estava prestes a procurar por você. A voz do Kim Un-sung soou da porta aberta. Kileone, entre. Assim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a ansiedade definitivamente percorreu meu corpo. Eu não sabia sobre o que Shaira falaria com Kim Un-sung sozinha. A conversa entre dois mestres da guilda era normal, mas a maioria das negociações com os mercenários vermelhos passou por mim. Não ajudou que a expressão do Kim Un-sung parecesse que o próprio céu havia desabado. O que aconteceu? Eu nunca tinha visto aquele tipo de expressão em seu rosto antes. O que era estranho era que a expressão de Shaira era exatamente o oposto. Aconteceu alguma coisa? Quando minha ansiedade começou a aumentar, Kim Un-sung começou a falar. Nada aconteceu. Estávamos conversando sobre uma reunião específica. É uma reunião importante. Sim. Não sei se você já ouviu falar disso, então seria bom explicá-lo desde o início. Diz-se que o Sacro Império Benigori realiza uma festa todos os anos, convidando mestres das grandes guildas pertencentes na Cidade Livre. É um evento social, por assim dizer. Tudo bem. Eu definitivamente ouvi isso no passado, da Shaira e nada menos. Claro, isso não tem nada a ver conosco. Apenas guildas como Cisne e Rei foram convidadas. Azul era literalmente como uma guilda recém-criada. No entanto, a julgar pela expressão da Shaira, parecia haver algo errado. Ao me ver olhando para ela, a mulher em questão começou a falar. Claro, meus mercenários vermelhos, assim como os cisnes negros, foram convidados. Ah! Mas eu, a rainha mercenária vermelha, pedi formalmente para levar o Sr. Lei Qiong comigo para o evento social. Na verdade, é mais uma barganha do que um pedido. Ah! Percebi o que havia acontecido em um instante. Eu também fui capaz de entender por que Kim Un-sung parecia ter perdido o rosto. Droga! Shaira, eu te amo. Isso significava que eu teria uma folga do meu trabalho. Eu tive que resistir à vontade de beijar seu cabelo ruivo sedutor e lábios sorridentes por pura apreciação. Ah, entendo. Resisti ao desejo de controlar minhas expressões. Isso me daria a chance de descansar um pouco das minhas tarefas, desfrutar de um evento social, poder passar algum tempo com Shaira e vagar pelo próprio império. Eu sentia muita falta de poder descansar. Shaira. Mas, se o Sr. Kileone, que é responsável pelos negócios gerais em nossa guilda, desaparecer, nossa situação pode ficar muito difícil, mas seria útil para ele ir à capital para encontrar pessoas influentes. Enquanto ele falava, a expressão do Kim Un-sung era desastrosa. Eu não estava muito confiante em minhas habilidades, mas na verdade, não era exagero dizer que a razão pela qual a guilda estava funcionando bem era por minha causa, Lei Qiong. Seria óbvio o que aconteceria se eu saísse nesta situação. As tarefas sobre os ombros dos demais membros seriam ainda mais pesadas. A justiça prevalece. Seria natural para Kim Un-sung não me deixar ir, mas não seria uma troca ruim se isso significasse nos dar alguma publicidade. Era por isso que suas expressões pareciam complicadas, mas sutis. A rainha mercenária vermelha diz que se o Sr. Qiong se recusar, ela não o levará. Obrigado por ter vindo. Sim, suponho que seja verdade. Considerando Azul, que sempre estava sendo ajudado pelos mercenários vermelhos, era natural aceitar um pedido tão simples. Eu não estava fazendo isso só porque queria fugir de minhas obrigações. Está então decidido? Yun-sung? Sim.
Na verdade, quero agradecer a você, Shaeha. Oportunidades como essa são raras. Você parece um pouco amargo, dizendo tudo isso. Por que Killion tem tantos papéis na guilda? Quando ele estiver fora, nossos trabalhos serão muito mais difíceis de realizar. Agora é sua hora de chorar sobre o trabalho. Nesse momento, me senti muito bem. Meu tempo como dona de casa acabou, mesmo que por pouco tempo. Traço. Ei, ela está bem, senhorita Eion. Sim. Não sei por que ela ainda não acordou, mas parece não haver nada de errado com seu corpo. É bom saber que ela está saudável, mas é um pouco preocupante que ela não esteja acordando. Ainda assim, não parece haver nada de errado com seus sinais vitais. Você não precisa se preocupar. Ela está tão saudável quanto pode. A propósito, você o viu? Parece que Lei Keong está indo para a capital imperial desta vez. Assim, graças a ele, a guilda está sobrecarregada de trabalho. Eles não disseram que ele ficaria fora por algum tempo. Provavelmente. Ouvi dizer que ele iria com a Rainha Mercenária Vermelha. Parece que a chefe flamejante também não estará aqui por algum tempo. Ah não. HU? J. Jungayan? Por favor, me explique isso em detalhes. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.